Esse primeiro aqui é uma pequena enciclopédia bíblica de um autor brasileiro, o Orlando S. Boyer, que funciona como uma mistura de dicionário, de enciclopédia e de concordância. Porque você tem os verbetes, dando uma pequena definição deles, dependendo do verbete, funciona então como um dicionário ou enciclopédia, e tem as indicações de onde você encontra essas palavras, esses assuntos, esses nomes na escritura. Quais os livros, né, do Antigo ou do Novo Testamento, quais os versículos onde você vai encontrar, os capítulos e os versículos onde você vai encontrar as menções a esses assuntos e a esses personagens. O outro que eu também quero mostrar, eu esqueci de mostrar, que estava em outro lugar, é esse aqui, que é mais um daqueles livrinhos de hermenêutica que eu estive mostrando. Sendo que esse é pequeno, é um livrinho de bolso, resumido, mas é bonzinho. Até porque ele tem uma coisa que os outros não têm. Ele tem no princípio desse livrinho de Princípios de Interpretação Bíblica, do Luiz Berkoff. E no princípio dele, ele tem uma história dos princípios hermenêuticos entre os judeus e depois entre os cristãos, os primeiros pais da igreja e tudo. É resumida, mas tem. Que muito livro de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, não tem, né? Como é que a Bíblia foi interpretada em outras épocas. Tem esse aqui também, que é o único que eu tenho desse assunto, Geografia Histórica do Mundo Bíblico, da Netta Camp de Money, que eu até me lembro que eu levei muito tempo para ler, porque eu acho ler sobre geografia física, tanto na escola quanto depois quando eu comprei esse livro, que era meu interesse, mas eu achei que ia ser uma leitura assim, enfadonha, chatinha, porque eu sempre achei muito chato isso de onde é que ficam vales, onde é que ficam os rios, relevo, planalto, planície. E aí eu demorei a ler, comprei em 1996 e só fui ler em 2002, mas me surpreendi porque ela tem um texto, essa autora, a Netta Camp, ela tem um texto muito gostoso de ler, flui muito bem e tem os mapinhas. Tem vários mapas aqui da região do Antigo Egito, onde era a Arábia. Tem aqui um mapa físico da Palestina, tudo dentro daquela época, né? Do mundo bíblico mesmo, do Antigo e do Novo Testamento. Tem aqui as tribos da Palestina antes da conquista. Aqui, o Império de Davi e Salomão, como é que era aquela região, né? Onde hoje a gente tem Arábia Saudita, o Oriente Médio, né? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Israel. Quando os reinos se dividiram, né? Que isso é tema do Antigo Testamento. Aí tem os mapas, como ficou, né? Os reinos de Judá e Israel no período sírio e depois na época da restauração. É bem legalzinho, me surpreendeu. Eu achei que ia ser mais difícil de ler. Tem esse livro aqui que eu acho delicioso, que aí a gente ainda está na questão de interpretação bíblica, mas é um livrinho de como interpretar um livro específico, Caminhos da Sabedoria, do William Mauser, que ele apresenta as ferramentas de como, o subtítulo dele é Como extrair o máximo dos provérbios. Como é que você deve estudar, quais são as ferramentas que você precisa, os conceitos que você tem que entender bem para estudar, tirar o máximo de proveito da leitura do livro de Provérbios no Antigo Testamento. E aí tem definição de símbolos, de metáforas, de um recurso estilístico muito, muito comum, para quem conhece o livro de Provérbios sabe, no livro de Provérbios, que são os paralelismos, e aí ele identifica os tipos de paralelismos, sinomínicos, antitéticos. Primeiro ele começa definindo o que é um provérbio, porque essa é uma introdução básica, né? Você vai estudar alguma coisa, primeiro você tem que definir os termos.
Muito bom. E a parte final dele tem os exercícios. Como é que você, de posse de todas essas ferramentas que o livro dá, você vai pegar trechos do livro de Provérbios e aí realmente pôr mãos à obra, interpretar. Muito bom mesmo. Tem esse aqui, que é tipo uma pequena enciclopédia também, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Porque cada capítulo, eu li esse livro em sequência, mas na verdade, cada capítulo que você tem aqui, família, moradia, casamento, quando você pega, os capítulos estão divididos em verbetes. Por exemplo, esse capítulo aqui, moradia, tem muitas ilustrações. Você tem telhados, como é que eram os telhados nos tempos bíblicos? Como é que eram as portas? Ó, assoalhos, janelas, iluminação. Aqui. As paredes, o mobiliário. E tem muitas ilustrações mesmo. Aí tem capítulos sobre alimentação, sobre casa, sobre casamento, vida sexual, os filhos, né? Educação. E aí tem os livros que tratam do panorama do Antigo e do Novo Testamento. Alguns livros tratam no geral, como esse que eu mostrei, que é em forma de enciclopédia, e esse aqui que você pode ler mesmo do começo ao fim, porque o formato dele é de um ensaio, né? Vida cotidiana nos tempos bíblicos. Desses três autores, o Tenney, o Packer e o William White Jr. Eles têm uma série. Aí esse aqui também, ele tem a vida cotidiana, que é para você saber, né? Do panorama sociocultural, econômico daquela época, né? Tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Por exemplo, os relacionamentos da família, mulheres e condição da mulher, casamento e divórcio, infância e adolescência, enfermidades e cura, alimentos e hábitos alimentares, vestuário, cosméticos, arquitetura e mobiliário, música. E aí tem os livros específicos. Nessa mesma série, do Packer, do Tenney e do William White, os específicos e que eles dividem o mundo do Antigo Testamento, que você vai ter esse pano de fundo histórico, cultural, econômico, né, no Antigo Testamento, porque isso vai ajudar também na interpretação bíblica. A gente tem que ter uma ideia do contexto em que aqueles textos foram escritos, até para a gente não fazer interpretações assim bizarras, como a gente vê muitas vezes. E o outro que é no mesmo esquema, mas tratando do Novo Testamento. E aí vai ter, né, alimentação, como é que eram as moradias, quais eram os costumes, né, em relação a casamento, em relação à família. Tem esse outro do Den aqui, e esse outro de um autor brasileiro, o Antônio Neves de Mesquita, que é um dos melhores. Povos e Nações do Mundo Antigo. Uma história do Velho Testamento, que aí ele vai tratar mesmo, mas ele vai pegar mais a parte histórica. O que estava acontecendo no Egito, o que estava acontecendo na Grécia, o que estava acontecendo na Babilônia, né? E aí vai relacionando com a história de Israel. Esse aqui. E eu gostei muito desse livro, até porque quando eu comprei, eu fui dar uma olhada primeiro na bibliografia, que é uma das coisas que eu olho frequentemente, uma das primeiras coisas que eu olho quando eu compro um livro de não ficção. Eu encontrei a bibliografia dele aqui e ele faz uma coisa, ele apresenta a bibliografia que ele usou e debaixo de cada título ele faz uma consideração, uma avaliação rápida, né? E aí eu fiquei com uma impressão ruim, eu achei que ele era um autor fundamentalista. E aí fui ler o livro, né? O livro mesmo, eu fui ler já com essa impressão ruim, mas quando eu cheguei no texto eu vi que não é bem assim. Me pareceu que o Neves Mesquita é um autor assim que procurou ficar mais ou menos no equilíbrio entre uma visão liberal e uma visão fundamentalista da escritura, que é uma posição que eu também procuro e que os autores que eu respeito também procuram, me parece. Gostei bastante desse Povos e Nações do Mundo Antigo.
Tem esse de um outro autor aqui, que é o mesmo tema, mas do Novo Testamento. O Mundo do Novo Testamento, do E.I. Dana, que é considerado uma obra já clássica, porque ela é antiga mesmo. Mas, embora ele possa parecer que diz as mesmas coisas, quando chega no capítulo em que ele fala da religião, depois do domínio romano, né, sobre os judeus, quando você chega na parte da religião, eu tive algumas informações que eu achei bem legais. Eu devia ter separado a página aqui. É esse capítulo aqui, qual é o princípio dele? A religião do judaísmo, é o capítulo 6 da primeira parte do livro, em que ele começa, o Denner começa a descrever parte por parte das seitas, né, em que a religião dos judeus se dividiu, né? Saduceus, zelotes, essênios, fariseus, zadoquitas, herodianos. E aí ele faz um comentário, né, sobre cada uma dessas seitas, qual a origem delas, como é que elas se desenvolveram, quais eram as suas características. E aí quando chegou na parte dos fariseus, que quem conhece o Novo Testamento já leu ou releu, ou leu partes significativas do Novo Testamento sabe, os fariseus são figuras muito pouco simpáticas no Novo Testamento. E aí, quando eu fui ler as explicações que o Dana dá sobre a origem, o desenvolvimento, as características dos fariseus, eu não vou dizer que eu passei a achar simpáticos, mas eu entendi algumas das posturas dos fariseus, que é uma coisa também importante quando você vai fazer interpretação, né? Vai fazer interpretação do texto bíblico, para você não tirar do contexto, não ter aquela impressão assim incompleta, né? Uma impressão deturpada, incompleta mesmo, falha, inexata, sobre determinadas atitudes, determinados acontecimentos que você encontra no Novo Testamento. E por último, esse livro aqui que eu tenho, do John B. Gable e do Charles B. Wheeler, A Bíblia como Literatura, que eu tenho, mas eu acho esse livro, quando eu li, eu achei e continuo achando, peguei ele para examinar esses dias, decepcionante. Por quê? Porque a proposta é a Bíblia como literatura. Então, o que você pensa que você vai encontrar? Você vai encontrar análise realmente dos recursos literários que a escritura usa. E onde é que você pode encontrar sátiras? Onde é que você pode encontrar drama? Quais os livros da Bíblia que você poderia dizer que são poesia? Quais os livros que misturam história e poesia, etc, etc, né? Só que ele faz, na verdade, quando você pega, a maior parte dos capítulos se detém naquilo que você vai encontrar nos livros que falam da Bíblia como formação do cânon, como é que se formou o Antigo Testamento, como é que se formou o Novo Testamento. Assim, a formação, né? A história da formação da Bíblia. E isso não é Bíblia como literatura. O que se detém mesmo da Bíblia como literatura só tem praticamente um capítulo, que é esse capítulo aqui, o capítulo 2. Formas e estratégias literárias da Bíblia, que é da página 27 até a página 48. E o livro tem pouco mais de 250 páginas. Então, realmente é um engodo. Eu me senti enganada. Essa parte da página 27 a 48 é o que realmente tem da Bíblia como literatura. Existe um outro livro sobre esse assunto, muito mais caro e muito maior, que eu pretendo comprar. Quando eu encontrar, porque também não é um livro fácil de achar. Mas esse realmente eu não aconselho.